Boa tarde a todos. Depois desse clima nevado de Acari, desse almoço que estava maravilhoso, não é, Kleber Costa? Lembrando que ninguém pode entrar em desdobramento, ok? Então, quando vocês estiverem pensando em entrar em desdobramento, pode ficar em pé, não tem problema. Se continuar em pé, pode ficar andando, não há problema. Bom, precisamos começar a nossa fala de hoje lembrando que o Setembro Amarelo, que a sociedade tem se mobilizado e tem falado, e que tem sido muito bom, porque nós temos hoje uma problemática de níveis epidêmicos, que é o suicídio. Mas preciso começar lembrando que Kardec, à frente do seu tempo, já discutia exaustivamente a questão do suicídio. E quem vai dizer isso são as suas próprias obras. Perceba que no livro que é o Espiritismo, nós temos o diálogo com o cético. Já no segundo diálogo, ele vai tratar de suicídio. Na obra O que é o Espiritismo, nós temos 14 questões para tratar de suicídio. No livro dos Médiuns, nós vamos ter o diálogo de como conversar com aqueles que vêm para as mediúnicas, que estão do outro lado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, são 3 itens, 14 a 17. E na obra O Céu e o Inferno, ele vai tratar um capítulo inteiro, capítulo 5 na segunda parte, onde ele vai citar 9 casos de suicídio. E um detalhe nos chama a atenção: cada caso é diferente do outro. Então perceba que no século XIX ele já trabalhava exaustivamente a questão do suicídio, a sua tratativa, a narrativa. Então, às vezes me entristece quando eu vejo casas espíritas, que eu prefiro entender que seja por tabu, porque se eu não entender que seja por tabu, eu vou entender que é por indiferença. Não trata da temática do suicídio. Compreendamos que tratar da temática do suicídio não é você fazer propaganda de casos de suicídio, de vídeos de suicídio, mas você tratar da temática convidando o indivíduo ao raciocínio, à razão, ao bom senso. Ora, se as estatísticas dizem que cada 10 casos de suicídio, 9 poderiam ter sido evitados com o diálogo, por que não vamos dialogar sobre? Por que não vamos dialogar? Então precisamos dialogar sobre o tema. O que não devemos fazer é tratar de fofocar casos de suicídio, passar vídeos de suicídio, porque isso potencializa aquele que tem a ideação. Mas quando você vai tratar do assunto no sentido empático, no sentido de acolher o indivíduo, você está cumprindo o seu papel na sociedade de observar o seu semelhante. E no capítulo 5, nós temos um item chamado melancolia, que vai dizer mais ou menos assim, um espírito François de Genevée, em Bordeaux: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como um corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia,
e vos julgais infelizes. A que nome poderíamos dar esse item, senão a angústia? Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Então perceba que, por exemplo, nós vamos tratar aqui do tema depressão, suicídio. É evidente que tanto a depressão quanto o suicídio, ele tem inúmeros, múltiplos fatores. O que nós vamos aqui narrar é o que mais se aproxima daquilo que o Espiritismo vem ter de contribuição. E um dos problemas da depressão, ele começa onde? Porque a depressão é uma doença da vontade, da falta de vontade. Você não tem vontade. Como o Kleber citou, você pode até ter o desejo, mas não tem a vontade de fazer nada. Às vezes nos falta sensibilidade e não perceber que uma pessoa que ela está num quadro de depressão já avançado, de chegar no quarto dela e abrir as janelas e dizer: olha como o sol de Acari está lindo, vai passear, vai na praça, vai dialogar. Isso é insensível, porque a pessoa que está com depressão, ela não está demente, ela sabe de tudo isso, ela sabe que o sol existe, ela sabe que lá fora está um dia bacana, mas ela não tem vontade. E quando você fala dessa forma, é você ferindo ainda mais aquela criatura que já se encontra naquele quadro. Mas o que nós não percebemos muitas vezes é como começou esse quadro, de onde deu início. Perceba que muitas vezes a gente não observa que isso tudo começa lá atrás. E começa lá atrás de que forma? A forma como nós temos conduzido nossas vidas, como nós temos vivido nossas vidas. Nós temos potencializado de tal forma o egoísmo que não percebemos que nós estamos vivendo isolados, estamos nos isolando. Até nas casas espíritas, às vezes só temos convivência dentro da própria casa, mas não nos visitamos, não buscamos uns aos outros fora da casa, não passamos para tomar um café, não passamos para comer um bolo, nada, não convivemos. Então estamos nos isolando. Esse isolamento, de forma muito natural, ele traz um processo de solidão. E a solidão, ela é um grande catalisador de tristeza. É um grande catalisador de tristeza. E por quê? Porque nós, segundo o Livro dos Espíritos, fomos criados para viver em sociedade. Nós somos criados para interagir. Então, muitas vezes, o que temos feito? Temos agido na contramão e temos nos isolado e, naturalmente, vamos nos entristecer. E aí o Evangelho está correto quando ele vai dizer que o egoísmo é, de fato, aquilo que mais nos traz a infelicidade. Por quê? Porque quando eu me isolo é porque eu tenho vivido muito o eu. Eu tenho vivido de forma egoísta, pensando apenas em mim. E naturalmente me isolo, e naturalmente começa um processo de tristeza, porque por mais que eu tenha condições materiais, se eu sou muito egoísta e vivo isolado, eu não tenho com quem compartilhar. E de que adianta você de fato ter um castelo se você não tem com quem dividir, com quem compartilhar nada? De que adianta você querer fazer um churrasco na sua casa se não tem quem vá? Porque as pessoas não querem conviver com você, uma vez que você age de forma muito egoísta. Então esse processo de isolamento tem levado à tristeza, que por consequência leva a quê? A uma angústia profunda. Angústia essa que já sentimos de forma muito natural, pois somos espíritos que agora estamos aprisionados em um corpo, vivendo transitoriamente nesta existência.
Então, de certa forma, já temos essa angústia diária, que é potencializada por nossas ações. E essa angústia, o que é? O que é a angústia? A angústia é aquela sensação de desamparo. A angústia é aquela dor que não cessa. A angústia é o sentimento de que não existe ninguém por você no mundo. E aí você começa a avançar num quadro que vai se agravando e você começa a ter dúvidas da sua existência. Você começa a pensar se a vida de fato vale a pena ser vivida, uma vez que você se encontra completamente desamparado, embora na sua casa tenha muita gente. E de certa forma é isso que nossos jovens estão vivendo. É dessa forma que eles estão se sentindo. Essa semana que passou, numa palestra lá na prefeitura de Parnamirim, para 130 jovens, um depoimento de uma jovem me chamou muita atenção. Ela claramente veio dizer de forma pública que a sociedade tem taxado os jovens de inúteis, que a sociedade tem taxado os jovens de uma geração neném que não faz nada, que não trabalha, que não estuda, que os pais têm dito isso claramente, que os pais têm feito correlação com os tempos antigos, que a sociedade tem escrachado de forma veemente esses jovens. Isso é um depoimento de uma jovem. E aquilo me chamou a atenção de tal forma que eu fiquei pensando, ora, se esses jovens estão dessa forma, quem é que tem os criado? Qual é a educação que eles estão tendo? Porque esse estado que eles se encontram é uma consequência da criação que os pais têm dado. Então perceba de que forma você tem feito, você tem conduzido a vida dessas crianças. Você as educa de forma desequilibrada, desajustada, e aí eles crescem e você começa a taxá-los de inúteis. Vocês vão potencializar aquele sentimento de angústia que já existe de forma muito natural, que o jovem já tem quando passa aquele período dali da juventude, da transição. Então perceba que desde cedo você ensinou que seu filho era um príncipe e que ele não precisava fazer nada e que você não tinha que ele não tinha obrigações de nada. Por quê? Porque se é um príncipe, a ideia é que você faça alguma coisa por ele, é que todo mundo esteja a serviço dele. E você vai criando seus filhos dessa forma, ensinando sempre direitos a ele, ensinando que ele tudo pode fazer, que no estalar de dedo ele pode ter o que ele bem desejar. E qual a resistência emocional essa criança vai ter, uma vez que ela não tem nenhum tipo de frustração? Porque somos uma sociedade que não permitimos mais que nossos filhos chorem, não sabemos dizer não para eles, não colocamos limites, não ensinamos deveres. E depois nós temos jovens angustiados e fracos emocionalmente, e aí os chamamos de inúteis. Nós temos jovens que o corpo não está adaptado para o trabalho porque eles nunca tiveram dever nenhum em casa. Nunca arrumaram a cama, nunca colocaram lixo para fora, nunca ajudaram o pai em nada. Mas nós os criamos dessa forma, então o corpo dele não está habituado ao trabalho. É evidente que ele, quando chega na juventude, ele tem uma preguiça natural, a preguiça da inércia do corpo que se adaptou àquele sistema que nós os educamos. E aí nós começamos a fazer uma correlação com a forma como fomos criados. E nós somos criados de que forma? Sabendo o que era dever, sabendo o que era respeito, sabendo o que era limite, sabendo o que era o trabalho. E é evidente que nós somos uma geração muito melhor criados. Então nós esquecemos que nossos pais nos criaram às vezes de forma abrupta e agora queremos liberdade total para essas crianças. E aí elas são criadas dessa forma e quando chegam na juventude, o que fazemos? As taxamos de inúteis. As escrachamos. Aí queremos dizer não para ela. Aí queremos colocar limites. Quando? Agora. Então isso me chamou muita atenção. E é evidente que a gente tem visto por aí, nas escolas que fazemos palestras, eu, Herbert e mais um grupo de palestrantes em Parnamirim, fazem palestras públicas no Setembro Amarelo, e a gente, quando vai fazer uma reunião, a gente fica entristecido e estarrecido com os números de crianças em depressão, de jovens com ideação suicida, de jovens que claramente depois das palestras chegam perguntando qual o sentido da vida, que não tem mais interesse pela vida já na juventude. E não percebemos que somos nós,
contribuindo para esse processo, fazendo o quê? Fazendo com que essas crianças tenham total liberdade e tudo possam fazer, e na juventude a gente queira cobrar aquilo que nós não demos a esses jovens. E isso tudo me chamou muito a atenção, muito mesmo. Fiquei impressionado com o depoimento dessa jovem, porque somos nós, tratando essa juventude dessa forma. Ou seja, nós propiciamos a eles serem assim e agora estamos rotulando todos eles. E não compreendemos o porquê que muitas vezes, quando dizemos não a ele na juventude, eles querem nos agredir, eles querem se evadir, eles vão para as fugas psicológicas. E aí ficamos perdidos. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Que geração é essa? Não, a geração é uma geração de quadro evolutivo, normal, natural, que nós infelizmente esquecemos. Então perceba que quando Jesus apresenta o seu Evangelho para nós, ele apresenta o Evangelho alicerçado na simplicidade, na humildade e na observação ao semelhante, ou seja, na cooperação com o teu próximo. E o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma fase de materialismo, como já foi muito debatido aqui na primeira palestra, na segunda palestra, e agora eu trago novamente na terceira porque é uma realidade. Nós estamos vivendo o endeusamento do materialismo, do sexo e de outras tantas coisas. E aí a gente pega o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 16. E nós vamos ter aqui a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam covardia moral. Ocasionam covardia moral. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que os afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Então perceba que nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec batendo nessa tecla do materialismo, no que o materialismo tem feito por nós. E aí eu pergunto a vocês, nós temos vivido uma vida materialista? Como é que nós educamos nossos filhos? Vocês já ouviram essa frase assim? Cresce para ser gente? E a criança diz, o que é ser gente? Você tem que estudar. Você tem que estudar. Eu vou pagar aqui as melhores escolas para que você estude, para que você ganhe dinheiro para você ser gente. Aí o garoto chega da escola e tira uma nota 8. Não pode, você tem que ser o melhor, você tem que ser o número 1, você tem que estar ali na frente. Mas eu não estou entendendo. Jesus ensina a humildade, a simplicidade e a cooperação com o teu próximo. Você ensina o egoísmo, o orgulho e a competição. E o que você espera? Senão uma sociedade adoecida pela forma como educa essas crianças. É evidente que essa criança, desde cedo, ela vai sentir uma pressão muito grande sobre os ombros delas, colocadas pelos pais, pela família. Porque perceba que desde cedo ela é obrigada a tirar as melhores notas nas escolas. Só que nós não nos preocupamos em compreender que esses garotos, eles estão em estágios diferentes de conhecimento, são espíritos em idades diferentes. E eu não posso comparar o meu filho que tira uma nota 5 com aquele filho de fulano que tira uma nota 10. Por quê? Porque eu não sei em que estágio cada um está. Eu preciso compreender isso. E quando eu não compreendo, eu exijo. Ah, você não faz nada da vida. Sou eu quem pago suas aulas. Você tem obrigação de tirar nota máxima. Por quê? Porque eu trabalho para você só estudar. E muitas vezes não compreende que o aluno, com isso,
ele tem ali sobre os ombros dele um peso muito grande, porque você não escolhe dialogar, você não escolhe observar quais as dificuldades que essa criança tem vivido na escola, você não sabe os traumas que ele está passando, você está potencializando algo que vai pesar muito sobre os ombros dele, porque ele vai começar a se ver incapaz, ele vai começar a estabelecer uma comparação com outros coleguinhas e vai começar a perceber que ele é incapaz, ele é pequeno, ele é menor, ele não consegue. Esse processo em cima dele é um peso muito grande. E ele vai crescendo e você vai continuando com o mesmo discurso. E aí ele vai começando, chegando na juventude, ele começa a temer. Temer porque ele não sabe ainda para que lado vai. E você começa, e aí? Vai fazer faculdade de quê? Já sabe, né? Na nossa família, médico, advogado. Aí a pessoa começa a pensar, às vezes gosta de uma outra área, mas a família quer. Eu pergunto a vocês, nós estamos vivendo um Deus materialista? Tivemos um caso recentemente no grupo, não sei se Herbert lembra, é daquele rapaz que é amigo de Andréia, que manda uma carta. Ele não queria determinada faculdade, mas a família praticamente exigiu. Ele vivia uma vida tão infeliz e se sentiu incapaz e se sentiu frustrado com a profissão e não conseguia naturalmente, porque ali não era o foco, ele não gostava, não conseguiu se destacar, e por não se conseguiu se destacar, colocou um peso muito grande sobre seus ombros, a tal ponto de só pensar em suicídio. Chegou a dizer inclusive que se cometesse, se matasse, não era suicídio, porque já se encontrava morto. Será que faz alusão ao que Kardec falou? Você lembra? Não é suicídio porque eu já me encontro morto. Isso porque a família coloca um peso muito grande para que ele se formasse em determinada área. O que é isso se não orgulho? O que é isso se não egoísmo, quando eu quero que você viva os meus sonhos? Será que nós estamos vivendo isso e vendo isso dentro da sociedade? E depois nós começamos a nos perguntar por que essa sociedade está adoecida? Nós temos visto muito o endeusamento do sexo. O sexo vive uma libertinagem como nunca se teve precedente. Nós estamos vivendo hoje uma forma de se viver, quanto mais exposto, melhor. Nós temos hoje redes sociais que quanto mais nu, melhor. Então perceba que os nossos valores estão distorcidos, que nós estamos invertendo os papéis. Quando Jesus nos apresenta o Evangelho, Ele coloca como alicerce a família, os conceitos morais. Mas será que nós não temos esquecido de sua mensagem? Será que essa mensagem do Cristo não está esquecida? Será que é por isso que lá em João ele diz que o Consolador prometido viria para lembrar o que ele disse? E naturalmente dizer coisas novas? Somos nós, a sociedade, que tem que se mobilizar. Tem que se mobilizar para procurar começar novamente a ter saudade do Cristo e começar a educar nossos filhos e observar nossos semelhantes à luz de Jesus. Ah, não, mas é tão difícil compreender. Pois é, por isso ele promete o Consolador. Por isso que Kleber aqui lembrou muito bem. Nós precisamos viver o Evangelho à luz da doutrina espírita. E por quê? Porque claramente você vai observar um quadro. Nós nascemos primeiro espírito ou corpo? Espírito. Nós fomos criados simples e ignorantes. Aí eu pergunto a vocês, se nós temos as doenças, elas são da alma, e nós somos os doentes, onde é que está a solução dos nossos problemas de doença, onde nós somos os doentes? A solução está no Espírito.
na nossa gênese. É lá onde está. Porque se você não gosta de doença, mas você está doente, naturalmente, se não é Deus, é você promovendo a doença. E aí, como é que você vai fazer? Então, no que é que o Espiritismo pode contribuir? O Espiritismo pode contribuir, sim, no autoconhecimento de si mesmo. E dentro do Espiritismo nós temos o quê? O estudo de quem? Do Espírito. Do Espírito. Então perceba que se eu tenho na doutrina espírita o estudo do Espírito e quem está doente é o Espírito que está promovendo a doença, tem solução? Há solução? Há solução. E a solução começa aonde? Começa pelo conhecimento que o Espiritismo vai nos ofertar do ponto de vista que nos apresenta o Espírito. Então eu vou saber que fui criado simples e ignorante. E sendo criado simples e ignorante no mundo espiritual, preciso compreender o porquê que agora eu estou aqui. Por que agora eu estou aqui? Então, nós temos na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec nos perguntando aos Espíritos o objetivo da encarnação. E os Espíritos vão dizer que a encarnação é para vosso progresso. Deus vos impõe para o vosso progresso. Daí nós percebemos que nós somos seres em evolução. A partir desse momento percebemos que somos seres em evolução. E como seres em evolução, logo no início, o que predomina? O que vai predominar é a matéria. O que vai predominar é a matéria. Então, quando nós começamos, nós temos isso aqui de influência espiritual e isso aqui de influência material. Agora eu já sei que eu sou um espírito criado, simples e ignorante, imortal, que tem uma única vida, vivendo múltiplas fases, ora lá, ora cá. Mas que eu preciso estar aqui logo de início para começar a desenvolver, para evoluir pelo meu progresso, onde naturalmente eu vou ter o quê? Os meus desafios, minhas provas. E aí a coisa vai andando. Chegamos na questão 167 do Livro dos Espíritos. E Kardec agora pergunta não mais o objetivo mas o objetivo da reencarnação. E aí os Espíritos agora vão falar de forma diferente. Para a vossa expiação. Opa, peraí. Então antes ele falou que era apenas para o processo evolutivo. Mas agora ele está falando em expiação. E por quê? Porque nesse inteirinho a gente andou fazendo besteira. Porque a expiação é a correção da rota. Aquilo que Kleber falou, saímos, precisamos retornar. Aí nós temos os processos expiatórios. Basta que eu tivesse esse entendimento para compreender que todo o sofrimento que aqui eu passo é fruto daquilo que eu promovi numa existência anterior. E que à medida que eu suporto com resignação esse sofrimento, com o consentimento da razão, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, alivia naturalmente as minhas dores e os meus sofrimentos. Então, a partir desse momento eu compreendo, até agora, que eu sinto a dor por aquilo que eu promovi um dia, herdeiro de mim mesmo, mas eu não tenho mais a necessidade do sofrimento, pela compreensão. Daí eu já ganho resistência dentro desta compreensão de saber que aqui vai passar, que tudo que aqui se encontra contra mim
nada mais é do que aquilo que eu estou espiando para a correção da rota. Ora, além desse processo de expiação, que é a correção da rota que eu preciso retornar, eu tenho naturalmente meus desafios de provas. E o que é o desafio das provas? É aquilo que me imputa para frente, que me joga para frente, que me faz avançar, crescer, sair do quadro de estagnação de ignorância para o conhecimento. Essas são as provas. Uma vez concluída, nova prova chegará, onde naturalmente mais preparado também estarei. Então, só isso já seria o suficiente para compreender o que aqui estou passando. Pois já sei que sou um espírito imortal, vivendo uma única vida, em fases diferentes, e que agora sou apenas o herdeiro da vida anterior, da existência anterior, e preciso ter força e coragem para colocar essa vida na rota. Ok, Naldo, é difícil. Sim, ninguém disse que era fácil. Pega a tua cruz. Porém, o Espiritismo vai contribuindo com a tua resistência, com o teu conhecimento. E aí você chega na questão 135 e 135A do Livro dos Espíritos, onde você vai ter ali Kardec perguntando: há alguma coisa a mais do que o espírito e a matéria? Sim, o liame que liga um ao outro, aonde o espírito interfere na matéria e vice-versa. E daí nós vamos compreender que o sentimento está no espírito, mas existe a emoção que está no corpo. Existe a emoção que está no corpo. E aí começamos o estudo das emoções com Joana, para eu compreender de onde vem aquele meu estado natural de culpa, aquele meu estado natural de orgulho, aquele meu estado natural de egoísmo, porque a partir desse momento nós não podemos mais dizer que agimos como agimos porque está na minha natureza, e se está assim foi porque Deus quis assim. Agora não temos mais como transferir essa responsabilidade. Sabemos que se está na nossa natureza foi porque nós construímos. E agora precisamos modificar. Daí Joana lhe convida para uma reprogramação mental. Uma reprogramação mental através dos pensamentos, do direcionamento dos pensamentos. Então, você já não mais terceiriza a culpa. Ali você encerra seu estado de auto-vitimismo, porque não podemos esquecer que se eu estou inserido na vida e se me sinto vítima da vida, naturalmente eu tenho um algoz. E quem seria esse algoz, senão Deus? Então o Espiritismo já lhe apresenta aqui material suficiente para você perceber que Deus é bom e que os processos que aqui acontecem com você é fruto da sua ignorância, do estado e um estágio que você viveu, e que agora você tem força para reagir, você tem força para avançar, e você continua avançando. Mas você também percebeu que você é um espírito que está ali completamente interagindo com o corpo. Então você também vai perceber que se você é um espírito, você também vai ter a influência de outros espíritos. E aí na questão 459, Kardec vai perguntar: os espíritos, eles podem nos influenciar? Sim, muito mais do que vós imaginam. A bem dizer, eles vos dirigem. Nesse momento, o que os espíritos estão querendo me dizer? Estão querendo me dizer que quando Jesus diz vigiai e orai, é porque a gente precisa tomar cuidado com as influências espirituais. Então nós temos a doutrina espírita nos ensinando a pensar. E quando eu aprendo a pensar, eu percebo que quando eu estou entrando nesse estado de tristeza, que me leva até uma angústia, eu tenho como reagir, eu mesmo.
Eu mesmo. Porque se eu tenho esse pensamento que me leva, eu posso redirecionar esse pensamento. E à medida que eu redireciono esse pensamento, naturalmente eu vou cessar o processo. E aí, por que a oração? Por quê? Porque eu preciso vigiar meus pensamentos, e quando eu percebo, eu preciso de força, porque muitas vezes eu não consigo sozinho. E olhe que nós estamos lá no início, na tristeza. Então eu vou orar. E o que é a oração? A oração, lá no capítulo 27, itens 9 e 10, você vai ter isso aí, a transmissão da prece. A oração é quando você, naturalmente se alinhando ao pensamento divino, você eleva a sua sintonia. Ora, se nós elevamos nossa sintonia, também seremos influenciados pelos espíritos? Porque quando os espíritos respondem que os espíritos influenciam, ele não nos disse, olha, é só os espíritos do mal, é só os espíritos que ainda se encontram em estado de maldade que vos influenciam, não. Ele disse que todos influenciam. Porém, quem é que vai escolher a influência? É você. O livre-arbítrio é seu. É dado por Deus, é lei, é poder dado ao indivíduo por Deus, que nem ele interfere, nem ele. Posso pegar esse celular e soltar, posso pegar esse celular e não soltar. Se eu quisesse soltar, Deus poderia me impedir? Pode, porque tudo ele pode. Mas por que ele não faria? Porque naturalmente ele estaria derrogando uma de suas leis, a lei de livre-arbítrio, e isso ele não faz. Jesus nos apresenta isso no quadro do aleijado de Betsaida, que ele pergunta a ele ali na fonte da piscina, 38 anos o indivíduo lá doente, não sei nem quantos anos, leia a passagem, vocês vão lembrar. Queres ser curado? Mas olha que pergunta, o cara está lá doente, chegou até ali, está em cima de uma cama, será que ele não queria ser curado? É claro que ele queria ser curado. Alguém pode dizer, faz sentido essa pergunta do Cristo, de Jesus? Faz. E por que faz? Porque Jesus não feria consciência, ele respeitava. Então quando ele pergunta, ele dá o direito do indivíduo dizer assim, quero ser curado, mas não por ti. Mas não por ti. Então nós temos a lei do livre-arbítrio imperando. Então quando eu tenho a lei do livre-arbítrio imperando, sou eu quem digo que tipo de espírito eu quero que me influencie. Então quando eu começo o meu estado de tristeza, de melancolia, antes que ele chegue na angústia, antes que ele dê continuidade, porque a tristeza é um estado natural nosso. Quantas vezes nós não acordamos tristes? É natural termos tristeza. Perceba que é o espírito interagindo, ora influenciando a matéria, ora a matéria influenciando. É muito natural que tenhamos tristeza. O que não é natural é essa tristeza continuar. É nesse ponto que a gente tem que observar. É nesse ponto que a gente tem que fazer uso da razão, como a doutrina dos espíritos nos ensina. Espera aí. Por que essa tristeza não cessa? Vamos dar um jeito. Talvez eu esteja sendo influenciado por alguns irmãozinhos que aqui se encontram, fazendo com que eu continue nesse estado. Opa, então vou lembrar de Jesus. Vou me vigiar e vou orar. Quando eu oro, elevo minha sintonia e naturalmente eu vou ter o amparo da espiritualidade que também me influencia, a espiritualidade superior. Quando eu tenho isso, eu fortaleço a minha coragem. Eu começo a ter mais vontade de, inclusive, vir ao centro espírita para continuar meus estudos, pois o centro espírita, que tanta gente diz que é um hospital, eu gosto mais de tratá-lo como uma escola, porque o hospital implica dizer que lá eu vou encontrar um médico. Eu prefiro dizer que lá eu encontro um professor chamado Jesus, com seus acadêmicos como Kardec, que nos ensina o processo da autocura, porque lembre, se existe a doença é porque existe um doente, e o doente somos nós, e naturalmente se eu conhecer a raiz da doença, eu posso me curar,
E através do grande mestre Jesus, através dos acadêmicos como Kardec, dos espíritos que tanto nos auxiliam nesse processo de conhecimento, nós vamos nos curando. E é nesse ponto que a doutrina espírita, ela vai trazendo soluções para a sua vida através do autoconhecimento. E por quê? Porque você continua avançando no Livro dos Espíritos. E você chega na questão 614, onde Kardec pergunta se as leis da natureza são as leis de Deus. E os Espíritos vão dizer que sim, que não nem poderia ser diferente. Leis criadas para a vossa felicidade. Opa, então peraí, eu vivo no estado de tristeza, de angústia, e aqui existe conhecimento para a felicidade? Sim, existe. A questão 614, as leis de Deus foram criadas para a nossa felicidade. Então peraí, vamos entender. Agora eu já sei que eu sou espírito imortal. Agora eu já sei que nós estamos em estágios diferentes de conhecimento, porque estamos em estágios diferentes de criação. E aí eu começo a perceber quem é que foi chancelado e validado, inclusive pelo Livro dos Espíritos, como o tipo mais perfeito que Deus nos ofertou como guia e modelo. Quem é? Jesus? Então implica dizer que se Jesus é o mais velho entre nós, quem mais entende dessas leis? Jesus? Opa! Então o que devo fazer eu? Eu devo estudar sobre essas leis com quem? Com este educador, com este mestre, com Jesus. E aí eu começo a me esforçar. Eu começo a me esforçar. Tem que partir de mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Que a gente só pega nessa passagem o vinde a mim, vós estáis cansados, e aflito, eu vos aliviarei, meu jugo é suave, meu fardo é leve, e esquecemos da parte principal. Sabe qual é? Que vem depois. Aprendei comigo. A gente para nessa daí. Ah não, eu vou para lá, porque ele vai me aliviar, o jugo é suave, o fardo é leve. Tá, beleza, ali eu tenho apoio, ali eu tenho uma fugazinha psicológica, ali eu tenho uma bengala, dá para ficar por ali. E paramos por aí e esquecemos desse outro detalhe. Aprendei comigo. E nós temos aprendido com Jesus? Nós temos aprendido com Ele? Ele que nos estabelece como alicerce para a vida, como grande educador da vida, a simplicidade, a humildade e a cooperação com o próximo, quando ainda estamos vivendo esse estágio de materialismo repulsivo que tanto nos faz competir, concorrer, crescer, porque tem que ser grande aqui, e não percebemos que somos um espírito vivendo apenas uma experiência na carne, que aqui chegamos sem nada e vamos voltar sem nada, e durante esse período, ao invés de nos preocuparmos com o nosso processo educativo para a eternidade, estamos mais preocupados no que vamos construir aqui. Dedicamos e nos dedicamos cada vez mais a frequentar as melhores escolas, termos os melhores educadores do ponto de vista material, e esquecemos do grande educador da vida, esse que tem palavras de vida eterna. É evidente que a sociedade vai adoecer, é evidente que nós vamos estar angustiados, porque, como bem lembrou Herbert na questão do Livro dos Espíritos, na primeira questão que ele vai tratar no quadro dos suicidas, o que é que mais faz um indivíduo cometer suicídio? Ociosidade, falta de fé e a saciedade. Então nós buscamos o material, nos saciamos do material e nos angustiamos. Temos vivido uma época maravilhosa. Vocês já perceberam por que hoje boa parte da humanidade é gordinha? Sabe por quê? Porque nós já vivemos muitos períodos de fome. No nosso subconsciente nós temos fome. Aí o que acontece? Já passamos fome, está lá registrado, de outras existências. Aí o que é que a mulher faz aqui? Vou fazer dieta. Quando ela diz vou fazer dieta, naturalmente ela está dizendo para o subconsciente, você vai passar um estado de fome. Coma muito para guardar energia. Aí dá mais fome. Pergunta a qualquer mulher que diz, eu vou fazer dieta para ver se não dá mais fome. É a resposta.
E por que isso? Porque nós estamos vivendo uma sociedade de muita fartura. Nós vivemos uma sociedade de muito entretenimento. Nunca tivemos tanto entretenimento quanto agora. Está aqui Kleber, que é de uma época mais antiga, não tão antiga, mas para ir para um cinema como era. Nós agora temos um cinema de bolso, com plataformas que oferecem 5.000 filmes. Nós temos parque de diversão, nós temos circo, nós temos TV, 3, 4 TV dentro de casa. Nós temos carro com ar-condicionado. Nós vamos para Natal e levamos 2h30. Quando antigamente se levava um dia. Está aqui o nosso amigo ali, Eduardo, que é dos tempos antigos, do século passado. Vocês estão rindo porque nós somos também do século passado, gente. Não é só ele, não. Graças a Deus. Ainda dá graças a Deus. Mas ele falando que levava um dia para vir de Natal para cá. Então nós estamos vivendo essa modernidade, nós estamos vivendo essa facilidade, nós estamos vivendo toda essa abundância, mas esquecemos os conceitos morais do Cristo, esquecemos os valores da vida, esquecemos tudo isso e não percebemos que isso está nos adoecendo, que nós somos uma sociedade doente. E não nos preocupamos e vamos entrando em depressão e cometemos suicídio. Para piorar ainda um pouco, às vezes, esse quadro, como é que tratamos o suicídio? Quer ver como é que a gente trata o suicídio? Fulano cometeu suicídio. Se for na igreja católica, como é que faz? Nem missa tem, né? Não sei se hoje já tem. Tem? Não tem ainda? Nem missa tem, ou não tinha. Se for na igreja evangélica, como é que faz? Inferno direto. Paga nem pedágio, vai para o inferno direto. E se for no nosso espiritismo, como é que a gente trata os suicidas? Quer ver como é que a gente trata o suicida? Umbral. Está no umbral, vai sofrer, vai fulano, vai sofrer, está no umbral, está no... Para piorar, dizemos isso à família, dizemos isso para uma mãe, dizemos isso para um irmão, e esquecemos da misericórdia divina. Esquecemos da misericórdia de Deus. Esquecemos que a doutrina espírita nos apresenta o espírito como imortal. E que se ele comete um delito, assim como todos nós cometemos, ele também terá a sua oportunidade. Ele também terá Deus que o ama. Ele também terá Jesus intercedendo por ele. Ele também terá Maria intercedendo por ele. Ele terá nós também, que em vez de estarmos dizendo isso, poderíamos estar orando por ele, produzindo luz para ele através das nossas preces. Mas muitas vezes nos encarregamos de potencializar o sofrimento. Sofrimento esse que nem sequer sabemos se ele está passando. Porque o livro dos Espíritos é muito claro. O suicídio é uma falta que não fica impune. Mas cada um tem um quadro diferente. Cada caso é um caso. E cada caso é julgado de forma diferente. Então como é que nós podemos chegar e dizer para a família, ou dizer para alguém: ah, fulano morreu? Não, ele está sentindo corda no pescoço? Não, ele está sendo carcomido? Quem disse que você pode garantir isso? Quem disse que você pode dizer isso? Você sabe? Já viu? Foi lá para ver? Você não sabe. E na própria doutrina dos Espíritas, nós vamos ver dentro do livro Obras Póstumas, não me perdoe, do Céu e Inferno, o quadro de um espírito, de um suicida, Feliciense, se eu não estou equivocado, que já cometia suicídio pela 4ª vez, mas que não se encontrava nesse quadro. Que não se encontrava nesse quadro. E aí, o que dizer? Então, ao invés de nos estarmos preocupados com a responsabilidade de quem cometeu o ato, e promovendo ainda mais a culpa, e promovendo ainda mais o sofrimento, deveríamos nos preocupar com a ação.
com a ocupação em vez da preocupação. E qual é a ocupação? O que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ensinar lá no capítulo das preces? Prece pelos suicidas. Então é o que nós deveríamos fazer, mas muito antes disso, deveríamos nos preocupar lá no processo que começa. E onde ele começa? Na convivência. Na convivência. Quando nós vivemos esse quadro de materialismo, quando nós vivemos esse quadro de egoísmo, nós temos deixado de observar o nosso semelhante. Muitas vezes nós temos quadros dentro de casa, dentro da casa espírita, dentro da igreja, e não observamos. E não observamos. Nós estamos focados em tudo fazer de forma externa. Mas nós temos um irmão dentro de casa, que faz uma semana que não sai dentro do quarto e nós achamos normal. Às vezes até achamos bom, porque ele não está perturbando. E não nos atentamos para o fato de que ele pode estar precisando de nós. Um dialogador fraterno dentro de uma casa, que não observa seus irmãos, não importa a origem, se de onde vem, de onde está, se é da casa, se não é. Mas o papel do dialogador dentro de uma casa, principalmente ele, é obrigação de todos, mas principalmente ele, é observar o quadro dos seus irmãos. Observar como cada um tem vivido, observar como cada um tem se comportado e observar o que pode fazer por ele. Essa é uma obrigação natural dele. E um detalhe, não comentar com ninguém. Não comentar. Porque como é que você vai ajudar alguém que está passando por um processo de dor profunda, comentando as dores dele com o outro? Como é que funciona isso? Quando você, ao invés disso, deveria procurar visitá-lo num dia comum dentro da sua casa, sem dizer ali qual o motivo que se encontra, e promover um diálogo fraterno sem nem ele perceber que está dentro de um diálogo fraterno, trazendo ele para perto de você, fazendo com que ele desabroche tudo que está dentro dele, que ele fale, que ele diminua as suas angústias, porque não existe remédio melhor para o angustiado do que falar. E quando é que você promove a caridade? Quando você coloca os seus ouvidos para que ele possa ali desabafar, falar tudo que... E às vezes a gente tem quadros que a gente vê que é dolorosos. Eu me deparei com a situação de uma colega minha, espírita, que ligou para mim e disse: Naldo, tu pode passar aqui? Eu disse: posso. Passei lá e disse: Naldo, tu não sabe o que aconteceu comigo. Vou saber agora que tu me chamasse. Aí ela disse: tu conhece fulana? Eu digo: conheço. Tu acredita que fulana chegou aqui de 2 horas da tarde, começou a falar das mazelas da vida dela e foi até as 5:30 da tarde e teve a ousadia de dizer: mulher, como foi bom ter vindo aqui, eu saí tão leve, olha como eu estou aqui soltinha. Mas quando ela saiu, Naldo, eu estou acabada. Aí eu olhei para ela e disse: o que você pode me dizer desse quadro? Nunca mais a recebo. Pois é, amiga, eu acho que você deveria pensar diferente. Eu acho que você deveria, quando ela tivesse saído daqui, que você se encontrasse cansada, fatigada, você orar a Deus, colocar as mãos para cima, agradecer a Jesus o fato dele ter colocado você com a possibilidade de ser um instrumento para auxílio daquela que aqui saiu, que ela, podendo desabafar e liberar suas angústias, pode ter tirado uma ideação suicida e você ter sido responsável por essa vida. Agradeça a Jesus. E se você se encontra dessa forma, você já deveria saber como diluir todo esse fluido que está em cima de você. Tudo isso aí você vai diluir através de um autopasse. Você pode ir no banheiro, colocar uma música, tomar um banho, refletir, orar, e você vai sair renovada, ao invés de estar preocupada com a ação da sua irmã, porque talvez você tenha sido esse instrumento que tenha servido de alívio para que ela não cometa um suicídio, e muitas vezes você nem sabe que está sendo utilizada por Deus, mas está reclamando
reclamando dele ter lhe colocado nessa condição, e não consegue observar que melhor é você estar aqui para ouvir do que você ser aquela que chega para falar das suas angústias. Observe de que lado da mesa você está e agradeça a Deus porque muito você orou para mudar de lado da mesa. E agora, quando chega desse lado da mesa, reclama porque Jesus coloca os seus para vir até você. Por quê? Porque quando chega um que sofre, a quem você recebe senão a ele mesmo? E somos nós, que não observamos muitas vezes os nossos semelhantes dentro da casa, que nos apequenamos com tantas coisas miúdas e arrumamos tanto conflito por nada. E não observamos que às vezes aquele irmão que ali nos trata um pouco mal é porque está dentro de um processo de angústia feroz, que explode com a raiva, e a raiva é ali jogada em quem está mais próximo, e às vezes somos nós. E ao invés de orarmos por ele, e de perguntar a Deus, e de pedir a Deus que o auxilie, nós ficamos com raiva e diz: com ele eu não falo mais, com ele eu não quero mais negócio. O que nós temos aprendido com Jesus? A doutrina espírita tem muitas e muitas soluções para qualquer quadro, não é só de depressão nem de ideação suicida, mas nos compete vivenciar esse espiritismo, a moda do espiritismo, da codificação, da chave do evangelho, porque aí a gente pode viver melhor. Nós podemos sim contribuir com o nosso semelhante, mas se continuarmos nos fazendo de cego, sem observá-lo, nós vamos continuar com essa sociedade adoecida. Se nós não nos tornarmos um instrumento de melhor viver o Evangelho, de aprender com os conceitos morais do Cristo, de viver seus alicerces de simplicidade, humildade e de cooperação com o nosso próximo, nós vamos estar tratando só das doenças, mas vamos continuar esquecendo os doentes. E não adianta você ali remediar a doença, porque ela vai voltar. Ela é como um vício que você pode cessar do corpo, mas está na mente. E é isso que a gente precisa observar. A doutrina espírita, aquele que vive nos seus postulados, tem uma obrigação muito maior, porque é dentro da doutrina espírita que nós encontramos as maiores armas, as maiores ferramentas para lidar com as doenças da alma, porque somos nós que estudamos sobre a alma, sobre a relação espírito e matéria. Somos nós que conhecemos a gênese de nós mesmos. Somos nós que sabemos como nascemos, o porquê estamos aqui, para onde vamos. Ora, então precisamos cada vez mais não só propagar a doutrina dos espíritos, mas também vivenciá-la, sermos exemplo. A cada um de nós que nos compete dar esse exemplo, é a família vendo que nós vivemos melhor, vivemos de forma saudável, com saúde mental. Temos essa responsabilidade. Já nos foi apresentada a doutrina espírita, agora nos compete tudo isso. E se fizermos, com certeza a gente está dando o nosso contributo para a sociedade. Nós não somos nenhum missionário, mas cada um tem sua missão aqui na Terra. E se tivermos aqui a oportunidade de conhecer essa doutrina que tem a maior tecnologia que o mundo nos oferece para cuidar dessas doenças que hoje estamos vivendo de fada, nós precisamos contribuir sim. Por quê? Porque nós estamos em evolução. O nosso estado de transição planetária faz com que agora não estejamos sabendo lidar com essas doenças que são as doenças da alma. A ciência pode colocar um braço novo em você, pode colocar uma perna nova em você, pode colocar vários membros, mas ela não consegue colocar muitas vezes na sua cabeça o fato de você valorizar a vida, fazer com que a vida tenha sentido. E você às vezes olha para um canto e olha para o outro e diz assim: poxa, mas eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho família, eu tenho tantas coisas, mas por que essa vontade não cessa de eu querer cessar a minha vida? E por que isso tudo? Porque ainda não compreendemos-nos ainda como espírito. Se nós não promovermos esse desprendimento, esse descolamento do espírito e do corpo, como aqui bem já foi citado, quando Chico vai lá dizer, nós temos que ser assim também. Nós temos às vezes a impressão que nós só vamos viver aqui e só essa existência. Ainda nos tratamos como velhos. Quer ver uma coisa? É muito comum você dizer: estou ficando velho. Como está ficando velho se você é espírito e espírito não envelhece? Espírito evolui.
Então você não envelhece, quem envelhece é seu corpo que não acompanha o espírito. Então aprenda com a doutrina espírita que você é espírito imortal e vivencie isso. Respeite a condição e limitações do corpo, mas continue vivendo o espírito, que evolui e vai continuar evoluindo e vai tendo seus desafios e você vai superando. Dessa forma, a doutrina dos espíritos não só contribui, mas ela soluciona. E quantas vezes nós não vemos depoimento de pessoas, e más pessoas, que porque leram o livro dos espíritos, cessaram suas ideações suicidas. Quantas vezes a gente não vê pessoas que viviam ali, com a sua fé ali declinada, sem esperança, e passaram a estudar a doutrina dos espíritos e compreenderam melhor as suas dores, e passaram ali com essa compreensão a se fortalecer, e fortalecendo-se, vão vivendo uma vida diferente, não uma vida de mazela, de sofrimento, de dores, de angústia, de autopunição, de culpa, mas uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida onde eu posso compreender porque tenho fé, e compreendendo essa fé eu vivo melhor, uma fé raciocinada que me faz ter o uso da razão, de pensar por que eu estou entristecido, por que isso está me levando a tal coisa, eu vou escrever aqui o porquê que eu estou triste, agora eu vou fazer uso da razão e perguntar por que isso está me fazendo sofrer. Então eu começo a observar e percebo que o meu sofrimento está ligado ao fato do meu egoísmo, e às vezes uma coisa tão simples e uma palavra tão singela muda todo um quadro. Tivemos um caso lá no Augusto Severo de uma jovem que estava pensando em suicídio, e pensando por quê? Porque a sua avó largou o seu avô e ela foi criada pelos dois, e aí ela não estava conseguindo superar e vivia uma angústia profunda e pensando em cessar a sua vida. Mas ela teve a coragem, mediante aquela palestra, de dizer as suas dores, de falar das suas dores. Nós nos motivamos a isso, e quando ela falou, a gente trouxe ela para o quadro da razão. Observe, por que você está pensando em suicídio? Não é porque sua avó foi embora com outra pessoa, é porque você não aceita. Você não aceita a escolha de outro. Você entende que ela deveria viver de acordo com o que você quer que ela viva. Então perceba que não é um quadro de desamparo por causa da sua avó. É um quadro de egoísmo de sua parte, que quer que as coisas sejam feitas da sua forma. E não aceitando isso, você se angustia, porque você não tem poder sobre os outros. Nós temos poder muito pouco de poucas coisas. A maioria das coisas nós não temos poder sobre elas. E você não vai poder mudar esse quadro, mas você pode aceitar. E aceitando, você vai deixar de estar preocupada para se ocupar. E como é que você pode se ocupar? Saia daqui agora, pegue o telefone, ligue para ela, faça uma visita, leve um presente, coma um bolo com ela, viva novamente com ela, aceite a decisão dela. E por incrível que pareça, palavras singelas, simples, de maneira simples, fez com que essa jovem saísse dali saltitante, radiante, para ligar para a avó. Dessa forma, às vezes a gente pode contribuir com tão pouco e deixamos de fazer. Outro quadro de uma jovem que estava se automutilando. E por quê? Porque o avô tinha fugido de casa, desapareceu. O avô desapareceu. E aí eu perguntei para ela: você ama seu avô? Amo. O seu avô te ama? Ama. Como é que seu avô iria se sentir se chegasse em casa hoje e visse seus braços do jeito que está? Ela começou a chorar e dizer que ele se entristeceria. Eu digo, então não faz sentido você se automutilar dentro de um processo de culpa que você sente no seu inconsciente, e por isso faz isso, porque seu avô não iria ficar feliz. Mas imagine um quadro que ele aqui não exista mais. E será que de onde ele esteja ele não está vendo? E se estando vendo ele estaria feliz? Ela disse não. Então faz sentido você se automutilar? Ela disse não.
Ela me abraçou, chorou e disse que nunca mais ia se automutilar porque compreendeu a sua dor. Coisa simples, singela. Depoimento de outro jovem de 13 anos que assistiu uma palestra e começou a observar o seu semelhante, como a gente orienta a eles a pensar, a duvidar dos seus pensamentos, a duvidar da ideação suicida, mas não só duvidar, mas também observar. E ele começou a observar a mãe dele, e a determinado ponto ele chega na mãe dele e diz: mãe, a senhora está pensando em se matar? E ela assustou-se com a pergunta direta do filho e começou a chorar e disse: estou, filho. E ele pede: não vai, mãe, eu só tenho você. Ele disse: eu só tenho você, não faz isso, eu preciso de você. E ela abraça, chora e diz que vai procurar ajuda, e procurou, e não se matou. Ajudas singelas, simples, de uma sociedade adoecida, que nós podemos fazer muito, cada um contribuindo, cada um conhecendo cada vez mais a doutrina dos Espíritos, alicerçando o indivíduo na fé, na esperança de uma vida imortal, de um processo transitório que agora estamos vivendo, mas que vai passar, seja de alegria, seja de dor, vai passar. Esse é o grande contributo do Espiritismo para a sociedade, de que há solução para tudo isso que estamos vivendo. Há solução pela razão, pela esperança, pela fé, com Jesus, com a doutrina dos Espíritos, com a observância do nosso semelhante. Quando nós começarmos a ter saudade de Jesus, começar a trazer Ele novamente para dentro de nossas casas, de nossa vida, do nosso coração, e dizer assim: eu preciso mudar esse modelo de sociedade, esse modelo educativo de materialismo que aí se encontra falido. Nós vamos mudar. Nós temos obrigações, cada um de nós, em contribuir com essa sociedade. Por quê? Porque não há um processo de salvação individual. O processo é de redenção coletiva. Não haverá um céu só para mim, se Kleber não estiver lá. Então nós precisamos sim observar o nosso semelhante, destruir o materialismo que impera ainda e trazer de volta a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Muita paz.